Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver um exercício de genética sobre primeira lei de Mendel. Um homem apresentando uma condição da pele denominada queratose casa-se com uma mulher e também apresenta queratose e tem 3 filhos que não apresentam a condição e uma filha com queratose. Explique o tipo de herança dessa condição e quais são os genótipos do casal, dos filhos e da filha. Então aqui dá pra gente ver vários conceitos, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer vou criar uma legenda que vai me ajudar, vai me guiar nesse problema. Sempre faz uma legendinha ali no cantinho para você poder diminuir a sua chance de erro, né? Então eu vou marcar com queratose quadradinhos e bolinhas pintados e sem queratose quadradinho e bolinhas não pintados. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou criar um heredograma, que é esse aqui, ó. Um casal, né? Os dois com queratose. Tem 3 filhos sem queratose e uma filha com queratose. Então, quando você faz essa organização, fica muito mais fácil de resolver o problema. Eu vou colocar esse heredograma um pouquinho maior aqui para a gente poder discutir. Então, esse é o heredograma do problema. E agora dá para a gente começar a rabiscar em cima dele. Primeiro, o heredograma é esse gráfico, né, que mostra as relações aí de familiaridade, né, de cruzamentos e descendência e ascendência, tá? Os homens são representados por quadradinhos e as mulheres são representadas por bolinhas. Isso aqui é uma convenção lá de genética para facilitar a construção desses exercícios, tá? Ou de consultorias ou de diagnósticos também. Então aqui a gente tem o pai e aqui a gente tem a mãe, que tem uma condição e que essa condição aparece só nos filhos. Poderia ser o contrário, né? O casal não ter a condição e os filhos terem a condição. Então nesse nosso heredograma do problema, justamente cai nisso, né? O casal tem a condição e os filhos, aqui os 3 filhos, não. Então eu posso dizer que os pais têm um gene dominante quesão, os dois, que afinal eles apresentam queratose, né? Então, de acordo com a legenda. Mas eles também têm um gene recessivo quezinho, porque ambos passaram para os filhos esses genes, né? Os filhos, por não apresentarem queratose, são obrigatoriamente quezinho, quezinho. E essa menina aqui, ela tem um gene quesão, porque ela tem a queratose, mas nós não temos como saber o outro gene dela, o alelo, porque ela pode ter recebido 2 quesões ou um quesão e um quesinho. Então eu já consigo aqui, enquanto eu estou fazendo esse heredograma, matar as duas perguntas, né, que são do problema. Quais eram as duas perguntas? A primeira dizia para explicar o tipo de herança, então eu posso explicar da seguinte maneira, ó. A herança é tipicamente mendeliana, porque ela tem um par de alelos. Esse par de alelos, genes alelos, tem um que é dominante, tem um que é recessivo, de tal maneira que a queratose é condicionada por um dominante quesão e a ausência da condição é condicionada por um gene recessivo, um alelo recessivo quesinho. Segunda questão, ele diz qual é o genótipo do casal dos filhos e da filha. E isso está respondido aqui. Então, a gente vai pegar o grandão aqui. Então, a gente vai colocar aqui o genótipo. Genótipos são esses daqui, né? Lembrando que fenótipo é o nome da condição, a característica evidenciada, né? Por exemplo, queratose ou não queratose. Enquanto que o genótipo são os alelos. Se o alelo é dominante, se é recessivo, qual é a combinação. Tá bom? Então, os pais são quesão, quesinho. Os filhos, quesinho, quesinho. E a filha pode ter 2 possibilidades. Quesão, quesão ou quesão, quesinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixe suas dúvidas aí. Quiserem que eu fale sobre algum assunto, é só comentar. Até o próximo vídeo.